Acho que a gente está começando aqui então. Que legal, muito bom. Bom, já já deve ter uma galera entrando aí. Então, ó, já tem algumas pessoas entrando. Que legal, muito bacana. Bom, já já a gente vai começar, galera, a nossa super live referente ao encontro internacional forte que vamos ter aí no final do mês de julho. E já já a gente vai ter aqui vários convidados bem renomados para a gente conversar um pouquinho. Então aqui está entrando e daqui a pouco entra também o professor Alexandre, o professor Kron, que são os professores convidados. Olha lá, o professor Vinícius está entrando. Aí, agora eu acho que rolou a conexão, hein, professor? Tudo bem, professor Vinícius? Boa noite, professor Solival, tudo bem? Boa noite para todo mundo aí que já entrou. Vai ser um bate-papo bem legal sobre Que legal, é profissional hoje, isso né, mesmo. A professor? gente vai ter um papo, vamos receber aí duas referências do Brasil na parte de treinamento funcional, o professor Kron aí com algumas atividades com atletas de alto rendimento, o professor Alexandre há muitos anos trabalhando com isso, com diversas publicações na área. Acho que vai ser uma, uma live, um bate-papo muito legal, especialmente porque a gente está tratando de um evento ímpar, né? A gente está voltando aí depois de 4 anos sem fazer sem termos, né, o encontro internacional forte, que é um evento tão tradicional na nossa área, né, especificamente em São Paulo. Assim, era um evento aguardado por todos, né? Quem trabalha com educação física, quem é da área da educação física, em algum momento teve contato com esse evento, seja com o curso, seja com os professores. Então, é um evento de fato aguardado aí, e a gente está muito feliz, eu estou muito feliz em participar desse processo, muito feliz em ter o professor Vinícius como parceiro aí no trabalho, e eu acho que tem tudo para ser um excelente evento, né? A gente mudou um pouquinho a estrutura, é um evento um pouquinho diferente do que a gente está habituado. Acho que vai ser muito legal. No decorrer da live a gente vai conversando sobre isso. Deixa eu ver aqui quem é que entrou, quem é o professor, a gente vai autorizando aqui as entradas. Professor Kron, professor Kron, professor Kron. Professor, nós aqui do Corpo Ciência, eu em nome do Léo também. Para quem não acompanha aí, nós somos do Corpo.ciência, a gente divulga a ciência de uma forma mais prática, dinâmica, para ajudar o personal trainer e a todos aqueles que gostam de saber sobre treinamento, gostam de entender a fundo o que eles estão fazendo, se estão fazendo corretamente, como melhorar o treino através da ciência. Essa é a nossa função e nós estamos muito felizes aí pelo convite do Instituto Forte, pelo convite de vocês, fazer parceria com vocês e ansiosos para começar esse ciclo de palestras aí, né? Lembro também, professor Oi, Cron, Fala, pessoal. tudo bem, professor? Tudo certo? Boa noite, professor. Tudo tranquilo. Cheguei aqui agora, vim Legal. correndo, estava lá no CT. Vim correndo aqui para casa do meu pai, que é mais perto. Que bacana, muito bom. Legal, professor, um prazer recebê-lo. Já já o professor Alexandre vai entrar aí, mas a gente estava falando antes da tua chegada, né? Da importância do evento, né? A gente vai ter aí o 10º Encontro Internacional Forte, que é um evento tão tradicional, né? E aí a gente está iniciando hoje o ciclo de lives de preparação mesmo, para a gente conversar um pouquinho, conhecer os palestrantes, conhecer as temáticas que vão ser faladas no encontro, né? A gente vai falar de maneira mais detalhada no decorrer do nosso papo de hoje, mas o professor Vinícius estava falando, né, da atuação dele aí nas redes sociais junto com o pessoal do Corpo Ciência, que de fato é um parceiraço do evento,
evento, né? O Corpo Ciência lá tá junto com a gente no processo de organização e apoio. E a gente está muito feliz. Eu acho que vai ser tem tudo para ser um excelente evento. Eu acho que a gente tem um corpo docente tão robusto, né? O professor Kron está compondo aí o time que vai falar, então acho que vai ser tem tudo para ser excepcional de fato, né? Professor, bom, deixa eu ver o professor Alexandre está entrando aqui, deixa eu ver se ele vai. Ó, o professor Carnevale entrou, o professor Rodrigo, o professor Danilo Rodrigues. Gente, boa noite, boa noite. Poxa, tem uma galera aqui bacana. Ó, o professor Alexandre entrou. Aí, chegou. Agora o time está completo. Será? Professor Alexandre Evangelista. E aí, pessoal, tudo bem? Ó, tô muito lindo. Eu tô mais bonito do que vocês três juntos. Se juntar os três, não dá a minha beleza. Poxa, professor, uma excelente noite. Prazer por recebê-los aqui. De antemão, a gente está muito feliz aí do aceite do convite para a gente conversar um pouquinho hoje. Hoje a gente vai falar sobre treinamento funcional, né? Que faz parte de um dos painéis que a gente vai desenvolver lá no evento. E, bom, de antemão, eu gostaria de agradecer tanto a participação do Vinícius, do professor Kron, do professor Alexandre. Eu acho que esse, para mim, está sendo um momento muito importante, eu acho que para todos. E o retorno do evento também vai ser um processo sensacional, assim, a gente muito aguardado, com muito trabalho envolvido. Eu tenho certeza que a galera que for lá para participar, prestigiar, vai curtir bastante o trabalho. Legal? Bom, antes de mais nada, deixa eu apresentar, né? Deixa eu fazer as devidas apresentações. A gente tem dois professores muito renomados na área do treinamento funcional. Mas deixa eu apresentar. Bom, inicialmente eu sou professor de Educação Física, professor Solival. Atualmente trabalho com a parte de coordenação e gestão de cursos no ensino superior. E também, né, fiz aí o processo de especialização e mestrado na Universidade de São Paulo, né, na área de Ciência da Atividade Física. Né? O professor Vinícius, né, é um professor idealizador, ele estava contando um pouquinho antes dos professores entrarem, né, o trabalho que ele desenvolve. Né? O professor também é mestre, né, na área de biodinâmica do movimento humano, e é o idealizador talvez de um dos principais canais hoje na rede social, especificamente no Instagram, que faz um trabalho excepcional, na minha opinião, em relação a trazer ciência aplicada à prática, né? Que é um negócio que, às vezes, a gente, algum tempo atrás, vislumbrava tão distante, né? Falar de ciência e fazer isso aplicado na prática, né? E hoje eles, tanto o professor Vinícius quanto o professor Leonardo, fazem isso muito bem, né? E aí a gente tem as duas figuras aqui, né? Que eu acho que vêm a brilhantar. O professor Alexandre Evangelista, professor mestre e doutor, com algumas especializações, há tantos anos contribuindo, né, para uma formação melhor na nossa área, trazendo uma literatura vasta, com bastante especificidade, com bastante qualidade. E o professor Kron, né, que também é mestre, está trazendo aí um mestrado, né, professor, na área de movimento humano e reabilitação, né, hoje trabalha e atua diretamente aí com o processo de treinamento, alguns atletas de alto rendimento, né? Então, creio que hoje eles vão trazer aí uma série de conceitos e possibilidades que a gente pode encontrar, né, no treinamento físico e assim por diante. Bom, gostaria que vocês falassem um pouquinho antes da gente iniciar aí o nosso papo, pensando especificamente no treinamento funcional, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa aí sobre a formação de vocês, o que vocês estão trabalhando, atuando, o professor Vinícius também, as coisas que a gente tem feito aí, né? Tem bastante coisa no forno para sair, acho que tem bastante coisa aí para vocês falarem. E aí, quem começa? Quem vai? Solival. Começa. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Desculpa.
A internet também está um pouquinho... Eu ia começar com uma pergunta clássica, para aproveitar aqui o conhecimento dos professores. O que é o treinamento funcional, professores? Se a gente fosse resumir o treinamento funcional. Tem até o pessoal tem uma dificuldade de interpretar isso na prática. O que é funcional? Isso é funcional? Não é funcional? O que eu posso classificar ou caracterizar um treinamento funcional? E aí, quem começa respondendo? Você, Cron, você que é da praia, que está sempre mais tranquilo, fica à vontade, Cron, pode começar. Ou então tem que ser por contribuição à profissão, né? E você deveria começar, pô. Afinal, você foi meu professor. Ai, Ale. Cron, vamos lá. Então, Ale, nessa não tem jeito, tá? Eu concordo com ele. Beleza. Bom, treinamento funcional é tudo aquilo que funciona, né? Minha esposa está aqui do meu lado, ela está dando risada porque eu estou muito bom hoje nas piadas. Ela está super feliz comigo. Treinamento funcional é tudo aquilo que funciona. Na verdade, o treinamento funcional, ele é um método de treinamento baseado no treinamento de força, ok? Então, ele envolve o treinamento de força, é a base do treinamento funcional, é a força, é óbvio, mas o foco do treinamento funcional é trabalhar com os gestos que se assemelhem à realidade da vida diária ou então tenham maior transferência tanto para essas atividades quanto para o desempenho esportivo. Além disso, o treinamento funcional, ele pode trabalhar basicamente com movimentos multiplanares. Ele pode ser progredido em relação à complexidade do movimento, não só em relação à complexidade de carga. O treinamento funcional, ele é multimodal, ou seja, dentro de uma mesma tarefa, você pode desenvolver mais de uma capacidade física. Então, só fazendo uma comparação rápida, né, entre o treinamento tradicional, o treinamento de força tradicional e o treinamento funcional. Se de repente você vai fazer o treinamento de força numa sala de musculação, você primeiro faz os equipamentos, faz os aparelhos, faz os pesos livres, para depois fazer o treinamento cardio, por exemplo. Então, você tem um desenvolvimento paralelo das atividades, ok? Já no treinamento funcional, você consegue, ao mesmo tempo, dependendo, é claro, da tarefa e do objetivo da sessão, desenvolver mais de uma capacidade física dentro daquela tarefa. Vou pegar um exemplo. Quando você pede para o cliente fazer o burpee, dentro do burpee, ele vai desenvolver a resistência de força, ele vai melhorar o consumo máximo de oxigênio, isso denota a melhora do condicionamento físico, e ele vai também melhorar a potência muscular. Então, veja, você tem 3 capacidades físicas aqui dentro de uma mesma tarefa. Já no treinamento tradicional, que também é fantástico, é maravilhoso e funciona, você consegue desenvolver isso, só que você tem que treinar de forma isolada. Nem que seja numa mesma sessão, mas você tem que treinar de forma isolada. Então, basicamente, é isso que eu defino como treinamento funcional. Professor, Eu parei de falar. Eu acho que o Ale ele já começou de uma forma sensacional quando ele falou que a base do treinamento funcional é o treinamento de força. Então, isso já elimina várias discussões que a gente vê por aí quando comparado o que é melhor, treinamento tradicional de força ou treinamento funcional. Então, nesse início de resposta do Ale, ele já eliminou essa confusão que as pessoas fazem. Então, na verdade, quando a gente prescreve o treinamento funcional, quando a gente planeja ao longo do tempo, a gente procura um desenvolvimento sinérgico de todas as capacidades. Então, a gente tem a intenção de que todas elas sejam desenvolvidas e sejam trabalhadas dentro do nosso programa de treinamento. Isso não quer dizer que a musculação tradicional, dependendo de como for prescrita, não é funcional para as tarefas do dia a dia. Deu para entender? Depende do que você tem como objetivo. E uma coisa que acontece no treinamento funcional hoje em dia, que eu vejo assim no meu dia a dia de trabalho, é que o treinamento funcional, cara, ele cobriu um buraco que existia muito grande entre o treinamento desportivo para o alto rendimento e a musculação. Por quê? A galera imaginava que a musculação era fisiculturismo. Então, muitas pessoas não entravam dentro de uma academia tradicional de musculação imaginando que musculação hipertrofia máxima. O que não é uma verdade.
Mas esse nome, essa nomenclatura treinamento funcional, ela meio que cumpriu um papel onde a população entendeu que com esse método de treinamento, eles vão acabar melhorando a performance e eficiência nas tarefas da vida diária, ou num gesto esportivo de alguma modalidade que eles praticam no final de semana, né? Os famosos atletas da vida real. Então, isso é sensacional. É uma crescente que vem ao longo do tempo, né? Eu acho que a gente sempre fica na dúvida, né? Eu acho que o Ale começou ali com um comentário assim, tudo, o que é funcional é o que funciona, né? Então, assim, poxa, se a gente for pensar hoje no âmbito do treinamento, o que a gente faz, no final das contas, seria funcional. Só que eu acho que a categorização, né, da maneira que o professor Alexandre falou, em relação à especificidade, a busca do gesto específico, do gesto motor, a melhora das atividades da vida diária, pensando numa população no âmbito geral, não os específicos ali do alto rendimento, eu acho que talvez seja a grande sacada, né? O treinamento funcional já figura há alguns anos aí, né? A gente sempre vem falando isso. Olha lá nas trends, nas tendências, né, anuais ali que a gente tem, o treinamento funcional sempre está figurando ali as primeiras, segundas posições ali, né? E aí eu sempre fico naquela assim, tá, beleza, eu quero entender um pouquinho de treinamento funcional. Tá? Quais são os princípios, né? De onde a gente tira, como que faria isso? Porque quando a gente entra lá, pensando no aspecto do treinamento, nós temos os princípios do treinamento. Do treinamento desportivo, né? Mas quando a gente olha especificamente para o treinamento funcional, né? Quais seriam os princípios do treinamento funcional? Para a gente falar assim, olha, eu sou o cara que não sabe zero, né? -1 de treinamento funcional, mas eu gostaria de entender, porque isso é um negócio que está gerando mercado, gera captação de aluno, gera retenção de aluno, apresenta excelentes resultados, a gente vai falar depois de resultados, mas quais são os princípios? Como que eu começaria, né? Da onde eu preciso partir daquele ponto para começar a trabalhar com treinamento funcional e, de fato, entender o que vocês entendem, acham, né? Trazem aí para a gente. E aí, quem começa? Então, eu começo essa. Agora o Kron, né? Cara, se eu tivesse que responder essa pergunta para uma pessoa, eu diria o seguinte, eu diria que os princípios do treinamento desportivo, eles são os princípios que regem a musculação, treinamento funcional, aula de ginástica localizada, porque treinamento de força. Então é como se o treinamento funcional, a musculação, a localizada, o crossfit fossem planetas, só que o grande universo é o treinamento desportivo. Então é importante que as pessoas estudem treinamento desportivo para aplicar o treinamento funcional. Mas o treinamento funcional, a gente se baseia principalmente no princípio da especificidade, o princípio da variabilidade também, e não esquecendo da complexidade, ou seja, a progressão pela dificuldade técnica do movimento, certo? Mas eu diria que a grande base é o treinamento desportivo, até porque um programa de treinamento, existem vários caminhos para você chegar ao mesmo objetivo. E ele acaba até sendo uma arte, né? Você precisa de experiência teórica, você precisa de experiência prática. Então, eu considero muito importante você, além de estudar o funcional, estudar o treinamento desportivo e se basear nos princípios do treinamento desportivo. Legal. Eu complementaria o que o Kron falou, falando um pouquinho sobre pensar nas variáveis da sessão de treino. Então, vamos fazer uma comparação, né? O treinamento de força tradicional, ele pensa basicamente no músculo. Já o treinamento funcional, se você quiser trabalhar com ele, você precisa pensar no músculo e no movimento. Porque você tem mais liberdade de movimento para explorar os 3 planos de movimento que existem. O treinamento de força tradicional, de novo, que é excelente, é magnífico. Se um dia eu for ministro da Saúde, eu vou colocar um decreto que todo mundo tem que fazer treinamento de força. Devia ser obrigado, não é? E nada vai substituir os clássicos também, né? Que é o supino, o agachamento e a remada. Não tem como substituir isso. Por isso que eu fico um pouco chateado quando eu vejo o profissional de educação física falando mal de exercício. Isso me deixa emputecido da vida. Porque você pega profissional que fala mal de exercício, a gente vive de exercício. Não dá para falar que exercício é ruim. Não dá para falar que exercício isso não existe. Não dá. Mas voltando,
Senão, deixa eu beber um pouquinho de vinho, resveratrol para diminuir a pressão arterial. Espera aí, só um minuto. Pronto. A minha esposa está me olhando feio, ela não gosta que eu faça live bebendo. Mas depois que você atinge uma certa idade, você simplesmente não se importa mais com algumas coisas. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala em treinamento funcional, você pode usar o peso corporal e pode usar acessório. Quando você pensa em treinamento de força tradicional, você precisa das máquinas e dos equipamentos. Quando você pensa em treinamento funcional, o treinamento funcional, ele é dinâmico, ele é divertido. Quando você pensa em musculação, a musculação, ela é um pouco mais tradicional na sua execução. Né? Quem faz musculação sabe. Você tem o estímulo e a recuperação. Estímulo e a recuperação. Já no treinamento funcional, se você conseguir dominar bem as ferramentas, você tem mais opções de trabalho. E uma grande vantagem que eu vejo dentro do treinamento funcional para quem quer começar, que é uma vantagem positiva, né? Se bem que toda vantagem é positiva. O treinamento funcional ele pode ser feito em qualquer lugar. A musculação você precisa fazer num espaço específico. Então, se eu não sei nada de funcional, por onde eu começo? Tem que estudar a carga de treino. Tem que fazer que nem o Cron falou, entender sobre princípios de treinamento. O princípio da progressão, o princípio da especificidade, o princípio da adaptação. É importante você entender tudo isso. E aí, a pitadinha, a cerejinha do bolo, é você entender, principalmente, sobre complexidade de movimento. E aí eu falo, você precisa entender sobre como você progride e regride nos exercícios. Então, uma das coisas que eu acho fundamental para quem quer trabalhar com treinamento funcional, se eu tivesse que começar, por onde eu começaria? Eu começaria pelos princípios do treinamento, né, que eles dizem muita coisa, e eu começaria também por aprender movimentos. Eu enriqueceria o meu repertório de exercícios. E aí muita gente fala que, mas internet é ruim, YouTube é ruim. Não é ruim. Se você souber onde estudar e o que procurar, é excelente. Você tem excelentes, por exemplo, vídeos no YouTube falando sobre como organizar a sessão de treino, tipos de exercício que existem. É lógico que com o seu conhecimento, você vai filtrar o que é bom e o que não é. Mas, resumo da ópera, se eu tivesse que começar por uma coisa, por onde eu começaria? Por repertório de exercício, repertório de movimento. Porque hoje, infelizmente, a educação física ela se tornou muito teórica. Você tem muitos profissionais falando de coisas que eles não praticam, de coisas que eles não vivenciam. E isso é um problema, porque eu não consigo ensinar aquilo que eu não sei. Então, se eu não sei fazer um movimento, como é que eu vou ensinar esse movimento para os meus clientes? E não adianta vir com o politicamente correto, com o romantismo, com a narrativa. Você precisa praticar. A partir do momento que você pratica, que você vivencia, fica muito mais fácil ensinar as pessoas. Não é? Porque a gente sabe que todo conhecimento, você fique bravo com isso ou não, mas todo conhecimento ele começa do empirismo, para depois vir a ciência e dar o embasamento ou não para aquilo que é feito. Isso aconteceu com tudo, desde a ginástica aeróbica até o treinamento funcional. Então, só para fechar, né? Se eu tivesse que começar hoje com uma coisa, o que seria? Repertório. Eu preciso ter repertório. E eu preciso entender de carga de treino. O que é volume, o que é intensidade, o que é densidade e o que é duração da sessão. São esses 4 pilares que, se eu somar com o repertório de exercício, não tem como dar errado. Ok? O volume. Quanto em relação aí a número de passagens, por exemplo, número de estações que eu vou ter, se for um treinamento de circuito, a densidade, a intensidade. Como é que eu controlo essa intensidade? Eu preciso pensar. A repertório. Como é que eu tenho repertório de exercício? Eu tenho que pensar nisso tudo. Tá legal? Então eu preciso pensar nisso. Eu acho que basicamente é isso. Desculpa se eu falei muito. Posso dar só mais uma dica, se eu fosse agora instruir alguém? Eu aconselharia essa pessoa a pegar um tempo da sua vida e observar treinamento de atletismo. Ir lá numa pista de atletismo com um treinador de atletismo, porque lá você vai ter uma gama de movimentos gigantesca. Isso é legal. Eu acho que isso é legal. Solival.
Não, tudo bem. E assim, só complementando, o que eu assistiria também? Eu assistiria o Kron dando treino para os surfistas dele. Porque só daqueles vídeos curtos que ele faz, aqueles nuggets que ele coloca na internet, eu vejo cada coisa bacana acontecendo que eu falo, uau, muito legal. A Ale já tá até surfando, né? Não, eu só entro na água para tomar banho. Você ia falar, Vinícius? Desculpa, Vinícius, desculpa. Isso, eu achei muito interessante a fala de vocês, que a base do treinamento se usa na base do funcional. Isso é muito interessante, por isso que a gente tem que entender treinamento para entender como aplicar o treinamento funcional da melhor forma, de maneira individualizada, dependendo de quem está na nossa mão. E essa questão da individualidade biológica, individualidade do treino, especificidade, tem um artigo, inclusive, que o professor Alexandre Evangelista participou, com o Cauê também, o Alexandre foi o segundo autor, que fala sobre a complexidade. Eu achei muito interessante esse estudo, que é justamente complementando essa última fala, que muitos profissionais esquecem dessa progressão, de utilizar o conhecimento da complexidade na progressão de treino, no planejamento de treino. E às vezes acabam começando com o mais complexo, não respeitando isso, e isso pode inclusive atrapalhar na adesão, no prazer dessa prática. Então, eu gostaria que os professores falassem um pouquinho mais de como colocar essa complexidade, como é colocado essa complexidade, ou seja, a dificuldade dos exercícios, né? Biarticular, para monoarticular, na verdade, bilateral para unilateral e multiplanar, enfim, como isso é colocado no treinamento funcional. Legal. Posso começar, Kron? Sim, senhor. Legal. Então, assim, a gente pode basicamente começar do simples para o complexo, do monoplanar para o multiplanar, do bipodal para o unipodal, do estável para o instável, do lento para o rápido. Então, basicamente, são essas regras que a gente segue quando vai progredir no treinamento funcional. E aí eu gosto de fazer o seguinte, na prática, né, eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Eu uso muito a percepção subjetiva de esforço. Então, eu peço, de repente, para o meu cliente, imagina que eu estou dando treino para o Kron. Eu peço para o Kron realizar uma prancha ventral. E aí eu controlo lá minhas variáveis, o número de séries, tempo que ele vai ficar, intervalo de recuperação e como ele vai fazer a prancha. Legal. Ao terminar a primeira série, eu analisei como foi o padrão motor dele realizando aquela prancha. E ao final da série, eu pergunto para ele, Kron, numa nota de 0 a 10, quão intenso, quão difícil foi esse exercício? Aí eu analiso duas coisas. Primeiro, ele teve fluidez no movimento? O movimento foi limpo? Foi bem executado? E segundo, qual que é a nota que ele vai me dar a partir da pergunta que eu fiz? Então, se ele me der uma nota entre 6 e 8 e o movimento estiver limpo, fluido, eu mantenho aquela complexidade por mais algumas sessões de treinamento. A partir do momento que ele mantém a fluidez, a execução correta, mas me dá uma nota abaixo de 6, numa escala de 0 a 10, eu aumento a complexidade do exercício. E a partir do momento que eu percebo que ele não tem fluidez, que o movimento está mal feito, está mal executado, automaticamente eu nem pergunto qual que é a percepção subjetiva de esforço dele. Eu já diminuo a complexidade do movimento. Então, quando a gente vai elaborar uma sessão de treinamento funcional, é por isso que ele é complexo. Você precisa pensar no exercício, você precisa pensar na progressão desse exercício e você precisa pensar numa possível regressão desse exercício. Por isso que eu bato na tecla, é importante ter repertório. Se você não tiver repertório, você não sabe como progredir, como regredir. Você só passa o exercício e o cliente tem que se adaptar. Aí tá errado, né? Porque é a mesma coisa que o cliente no alfaiate, para fazer o terno, e você falar que não é o terno que está errado, é o cliente que tem que mudar o tamanho. É isso que a gente faz com o exercício muitas vezes. A gente faz o cliente se adaptar ao exercício, não o exercício se adaptar ao cliente. Então, resumindo, eu uso a percepção subjetiva. Tem fluidez? Tem. Deu uma nota entre 6 a 8, eu mantenho. Tem fluidez? Tem. Deu uma nota abaixo de 6, não vai gerar adaptação positiva. Aí eu já progrido. Se não tem fluidez, eu já regrido automaticamente no exercício. É assim que eu trabalho na prática e comigo tem funcionado muito bem. É isso mesmo. Olha,
pensando nessa parte que você está falando, né? Da questão de você conseguir identificar o padrão de movimento, a fluidez do movimento, a qualidade do movimento que o aluno está ali realizando, né? Eu volto na tua fala anterior. Como é que eu vou conseguir identificar esses parâmetros se eu não treino, se eu não sei como executa, né? É uma coisa meio que não acontece, né? No interior, a gente fala que tem coisa que orna e tem coisa que não orna, que combina e não combina. Não orna. Você não pode ter um profissional de educação física que não treina. Você não pode ter um profissional de educação física que não faz exercício. Não dá, não dá. Né? Não adianta. E não adianta vir com esse papo, mas é o lúdico, é o lúdico. Para mim, lúdico, na maioria das vezes, tá? É sinônimo do que você faz quando você não sabe o que está fazendo. Aí você faz o lúdico. Então, não dá. Você precisa. Eu acredito que muitos aqui não confiariam num dentista com a boca podre. Ou num advogado que usa muita tatuagem, corrente, boné e usa regata. Você não tem esse padrão. O cérebro ele demora 3 segundos para julgar se ele vai gostar daquilo ou não, de acordo com o que ele vê. Então não adianta. A gente treinar. Porque se eu treino, quando eu treino, eu percebo o movimento no meu corpo. E aí, quando eu vou orientar, eu tenho mais competência para orientar. Por isso, o conselho que eu dou aqui, né, para quem está assistindo a gente, vivencie em movimento, vivencie em métodos de treino. Porque outra coisa que me deixa muito bravo com o professor de educação física, toda vez que surge um método novo ou uma nova tecnologia na nossa área, qual que é o perfil que a gente tem? Fala mal, porque a gente não conhece. Aí eu falo mal sem nunca vivenciar o método, nunca experimentar a tecnologia. Eu já chego falando mal. Então, não dá. A gente precisa começar. Você tem direito a ter a sua opinião. Isso é ótimo. Só que você precisa vivenciar. Você vivenciou? Não. Então, como é que você está falando de uma coisa que você não viveu? Não dá. Então, assim, é isso. É isso, né, Roberto? É isso. Eu tenho minha esposa, ela fica me policiando aqui na live, ver se eu falo besteira. Gente, na verdade, ó, pegando o gancho das coisas que o Ale falou, né? Além da gente precisar entender, né, do exercício, de praticar, né? Eu acho que o evento é uma grande oportunidade da gente aprofundar os nossos conhecimentos, né? E eu acho que o time que a gente montou para esse evento, para essa 18ª edição, é um time sensacional. Eu vou falar alguns nomes que vão estar lá entre os dias 28 e 30 de julho, tanto nos painéis quanto nas certificações, que eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo, ou que vai ver a live depois, a gravação, vai entender do que a gente está falando aqui, né? Conhecimento é poder, né? Já dizia o filósofo. Então, a gente vai ter o Ale, vai ter o Kron, vão estar lá no painel de treinamento funcional. Nós vamos ter o professor Ayrton Figueira, nós vamos ter o professor Júlio Serrão, convidado. Nós vamos ter o Brad Schoenfeld, que hoje é a maior referência no estudo do treinamento de força, na área de hipertrofia muscular. O professor vai fazer 2 certificações, vai participar de um dos painéis. Né? Nós vamos ter o professor Paulo Musi, né? O Dr. Paulo Musi. Nós vamos ter o professor Paulo Marchetti. Nós vamos ter o professor Charles Lopes, que é, né, uma das referências no Brasil no que fala de controle de carga, que foi um tema muito bem lembrado pelo professor Alexandre. Então, falaremos de outro. O professor Vinícius, que está aqui com a gente, também vai estar junto com o professor Leonardo, lá no painel de emagrecimento, junto com o professor Papeschi. Então, falaremos dos outros mais à frente, mas só para lembrar, né, o evento é um evento que foi preparado com muito carinho, mas que está trazendo a nata, as maiores referências hoje no Brasil e no mundo da área de treinamento para poder nos preparar, né? Então, quem quer sair na frente no mercado, quem quer de fato ser um diferencial, às vezes, pensando em treinamento funcional, né, a gente vê, quando a gente é da área, a gente tem um olhar mais crítico e a gente se depara com algumas situações das pessoas, às vezes, querendo reinventar a roda ou fazendo algumas coisas que, de fato, se você olhar para as características e apontamentos, que tanto o professor Kron e quanto o professor Alexandre falaram, né? Não tem nada de progressão, não tem aumento de complexidade. Parece que o negócio é fazer ser engraçado, né? E não é isso que é o treinamento funcional. E acaba que, às vezes, as pessoas enxergam aquilo como uma coisa engraçada e não, tem muita funcionalidade ali. Então, entender
conseguir estudar e estudar isso com as pessoas que de fato produzem e fazem esse processo na nossa área é fundamental. Mas mais para frente a gente faz mais uma pausa e eu falo um pouquinho mais do evento, da estrutura do evento. Está muito legal, é uma estrutura que é pouco utilizada, né? Os modelos de painéis e certificações, logo eu falo, tá bom? Mas voltando um pouquinho, né? Não sei, você queria falar, Vinícius? Você ia falar, acho que eu te cortei, cara. Não. Tem alguma dúvida? Tem uma dúvida do professor Kron. Tem dúvidas aí? Não entendi. Pro Kron. Kron. Deus se mete. Oi. Eu tenho uma dúvida. Manda aí. O treinamento funciona. Qual a característica? Já tem algumas meta-análises que vêm ali apontando que a força e potência muscular são determinantes na melhora da performance do surfista de alto rendimento. Então, força e potência hoje em dia é algo que deve ser incluído na rotina de treino de surfistas, assim como na grande maioria dos esportes. Outra característica muito importante do surf, muito movimento de rotação de tronco. Então, basicamente, todos os movimentos que o surfista faz em cima da prancha são movimentos multissegmentares, certo? Onde membro inferior e membro superior trabalhando ao mesmo tempo, com muita mudança no plano de movimento. Então, praticamente, os movimentos são multiplanares também em cima da prancha. E uma questão muito importante, que aí vem dentro do trabalho de potência. Esse cara ele precisa manobrar, frenar e se preparar muito rápido para a próxima manobra, certo? Legal. Agora, se a gente for pensar aqui, para eu inserir exercícios que trabalham força explosiva, exercícios que eu faça a rotação do tronco em velocidade, eu preciso de toda uma base de treinamento antes, certo? É mais ou menos o que o Alexandre estava falando. A gente precisa fazer o básico bem feito para poder progredir para o mais complexo. Até porque quando a gente nasceu, a gente começou a engatinhar, a gente não nasceu correndo. Então a gente aprendeu a levantar, aprendeu a andar. Então foi toda uma progressão. Lógico, quando a gente pensa no esporte, existem capacidades determinantes e capacidades condicionantes. Agora, será que essas capacidades determinantes para os surfistas são as mesmas dessa galera do emagrecimento? Às vezes não. Então, tem momentos que surfistas, principalmente numa fase, por exemplo, mais perto de uma viagem que eles vão fazer, já numa fase mais avançada do planejamento de treinamento, que eles vão fazer exercícios que geram uma sobrecarga articular maior. E que aquela pessoa que procura emagrecimento, que já tem um sobrepeso, ela não precisa fazer esses movimentos. Então, isso entra muito dentro da complexidade do movimento. Às vezes, eles vão realizar um agachamento. Mas será que o obeso precisa realizar um agachamento pliométrico? Talvez não. Então, vai muito do condicionamento físico da pessoa, né? Responder 3 perguntas importantes. Por quê? Por que eu estou colocando aquele exercício? Para quem? Quem é essa pessoa que vai executar o exercício? E quando? Que momento do planejamento, da periodização que eu estou? Para aí sim eu inserir o exercício da maneira mais eficiente e segura possível. Perfeito, né? Eu acho que hoje o treinamento funcional ele está tão pulverizado no sentido da aplicabilidade, né? Hoje a pessoa que de fato domina e entende do treinamento funcional, ele aplica treinamento funcional para qualquer pessoa, de qualquer característica, desde que ela consiga exatamente entender se aquele exercício que ela planejou para aquele indivíduo, de fato vai fazer o efeito que ela quer e atender a necessidade dela, né? E aí eu sempre fico pensando, porque alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar especificamente o treinamento um pouco mais a fundo, né, existia um mito, especialmente dentro da área do esporte de alto rendimento, que o treinamento funcional é uma ferramenta de prevenção de lesão, né? Seria esse um dos principais motivos do treinamento funcional
É. Voltou, voltou aqui? A minha internet talvez esteja oscilando um pouquinho. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa meio nada a ver aqui. Eu tô na casa do meu pai, ele chegou agora. Calma aí. Ô, Dilmar, Deixa eu ver o Dilmar. desliga o teu telefone, porque senão dá interferência. Não. Ele tá vendo a Dilmar live do meu lado. Deixa eu ver o Dilmar, por favor. Dilmar, aparece. Ele tá Dilmar. na cozinha, vendo a mesma coisa, em vez ele fica aqui perto. Chama ele. Não, chama o Dilmar. Cron, deixa eu dar um abraço nele virtual, por favor. O Dilmar é o pai de todos. Ele não é só o seu pai. Ele fica tímido. Não, deixa eu falar com ele. Ele tá sem camisa? O Ale quer te dar um abraço. Ele não lembra, mas ele foi nosso professor também, né, Ale? Pelo menos meu, não sei se o Vinícius... Dilmar, meu professor. Beijo no seu coração, Dilmar. Saudade de você. Cheguei agora, já chego atrapalhando. Você nunca atrapalha, Dilmar. Obrigado, viu? Abraço, professor. Abraço aí, galera. Boa. Deixa eu desligar. Eu voltei aqui, gente. Vocês estão me escutando? Eu tô escutando. Legal, legal. Então, na verdade, eu estava falando que assim, como que o motivo inicial, né, do treinamento funcional ser inserido nos programas de treinamento no alto rendimento, a principal justificativa seria a prevenção de lesões, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho do porquê dessa característica, se isso de fato é verdade ou não, né? Porque parece que sim e parece que não ao mesmo tempo por diversas vezes, né? Às vezes a gente vê um camarada que treina funcional e não necessariamente previne a lesão e às vezes ele vai lá e se lesiona. E às vezes a gente tem uma galera que treina talvez corretamente, vamos dizer assim, faz uso do treinamento funcional corretamente, e esse cara tem uma longevidade dentro do esporte, muito tempo sem lesão, ou quando apresenta algum tipo de lesão, a gravidade dessa lesão é uma gravidade menor, né? O que vocês, sei lá, poderiam falar sobre essa temática, especificamente lesão, né? Que é um ponto importante. Teremos uma palestra sobre isso no evento, eu acho que é interessante a gente entender um pouquinho. E aí? Quem começa? Começa você agora, Léo. Comecei no outro. Tá legal, vamos lá então. E primeiro deixa eu dar os parabéns para o Vinícius, no Corpo Ciência. Trabalho fantástico seu, viu, Vinícius? Parabéns, muito bacana. Muito bacana. Parabéns pelo trabalho de facilitar a ciência para a nossa área, para a educação física. Parabéns, muito bom. Sou seu fã. Legal, cara. Que orgulho. Um abraço para o Léo também, que é meu sócio, a gente lançou isso junto, então a gente vai revezando as lives e nós estamos muito felizes de estar aqui e receber esse elogio de um professor referência aí na área, que, poxa, eu assisto desde Legal, da minha época. Conversando com o Edu outro dia lá na Universidade de Tampa, a gente estava falando do trabalho que vocês estão fazendo, que é muito, muito, muito bacana. Parabéns. Legal. Vamos lá, pessoal. Então, quando se fala em reabilitação de lesão, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, tá? Isso não quer dizer que a minha experiência seja a mesma que vocês têm. E assim, o que acontece é que eu sou um pouquinho mais velho do que vocês, acredito eu. Minha esposa está balançando a cabeça aqui, que ela tem certeza. Então, quando eu lancei o meu primeiro livro sobre treinamento funcional, lá em 2011, se eu não me engano, 2010, eu peguei muita informação que veio de neurofisiologia e muita coisa veio da fisioterapia, da parte de instabilidade, da parte de propriocepção. Tanto que, se você pegar o meu livro lá de 2011, que é Treinamento Funcional, uma abordagem prática, tem muita coisa lá dentro que eu tenho vergonha hoje. Mas era o que tinha na época, né? Exercício com Bosu, exercício com elástico, exercício unipodal com olho fechado, era o que tinha na época. Então, a reabilitação, perdão, o treinamento funcional, ele vem de uma origem da fisioterapia, ele vem de uma origem da reabilitação não só do esporte, ele também vem do esporte, mas ele também tem aí um cunho da fisioterapia, da neurofisiologia, mais propriamente dito, muito, muito, muito forte. E hoje, você pode usar o treinamento funcional para reabilitação de lesão? Pode. Você tem aí algumas revisões temáticas e meta-análises mostrando que se você trabalha com treinamento funcional, com superfícies instáveis, você tem melhora de dor lombar crônica, por exemplo.
você tem melhora da própria percepção de membros inferiores. Então, é possível sim. Só que, é claro, o pessoal extrapola, né? Acha que treinar descalço é legal. Aí você já tem algumas extrapolações que assim, eu não concordo muito, que eu sou mais tradicional. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, na parte que me cabe. O treinamento funcional, originalmente, ele veio tanto do treinamento esportivo quanto da fisioterapia. Então, ele tem um propósito de reabilitação muito importante. É que a gente hoje tem a visão do treinamento funcional, acho que o que mais aparece na mídia aí é o cross-training, né? Mas a gente tem que entender que o treinamento funcional, ele não é só o cross-training, ele também é o cross-training. Mas você pode usar o treino funcional para reabilitação de lesão e para prevenir lesão. Se você pega, por exemplo, vê o que o Alan Menache faz, ou fazia, né, com o Medina, você fala, uau, o cara é fantástico. O Alan tive o prazer, o privilégio de dar aula para ele também, na pós de treinamento funcional. Então, o que ele faz com o Medina é um programa não só de condicionamento, mas de prevenção de lesão também. É isso aí. A gente sempre fica... Só vou complementar. Manda aí, Kron. Tem um trabalho manda aí. bem legal de uma moça, eu esqueci o nome dela agora, mas quando ela faz essa pergunta sobre o que é treinamento funcional, ela pergunta tanto para treinadores, tanto para personagens trainers, quanto para fisioterapeuta. E essa resposta, ela deriva muito de o que essa pessoa trabalha na prática. Mas a reabilitação, restaurar uma função, também faz parte do treinamento funcional. Legal, boa. É isso. Então, basicamente é isso. Legal. O pessoal, às vezes a gente coloca tantos mitos, né, em cima de uma modalidade, né? Olha, isso aqui serve somente para atletas, olha, isso aqui só não serve para atleta, né? E eu acho que um termo que o Kron falou, né? E o Ale também complementou. Quanto mais a gente aumenta o repertório motor, né? Seria melhor para o indivíduo, né? Esse cara vai se relacionar melhor com o corpo dele, seja ele atleta ou população geral, né? Os meros mortais como eu, né? O Vinícius é experiente no atleta, né? Já foi basista e tudo mais, mas eu digo, ter um bom acervo motor é fundamental, e eu acho que o treinamento funcional contribui muito com isso, né? Pensando numa população geral, aquela senhorinha que vai treinar lá e ela não tem um repertório motor, aos poucos ela vai aumentando, mesmo às vezes com uma idade mais avançada, né? E aí, pensando nessa característica, né, assim, quais as populações, quais as restrições que eventualmente o treinamento funcional poderia apresentar, né? Às vezes a gente se depara, poxa, o Ale estava falando que esses dias ele fez uma publicação e eu me divirto muito, especialmente com essas sacadas que o professor Alexandre faz, em relação poxa vida, como é que você é profissional de educação física, a sua ferramenta de trabalho essencial é o exercício físico e você fala mal de exercício físico, né? Como que isso acontece, né? E por vezes a gente vê assim, olha, não, isso aqui de forma alguma pode ser utilizada para ninguém, porque é extremamente lesivo, isso vai machucar, vai aposentar você antes da hora, você não vai conseguir andar e tudo mais, né? Então, olhando do ponto de vista da prática, né? Olha, eu recebi um aluno lá, como que um aluno ele não poderia ou teria alguma restrição para o treinamento funcional, assim? Porque, poxa vida, se de fato ele faz tanto bem, né? A gente viu aí, a gente vai falar um pouquinho de resultado na sequência, mas tem alguma restrição para o treinamento funcional? A gente se depara com isso em algum momento, alguma coisa da literatura que traz isso? Kron, você quer começar? Você que manda agora, depois eu tento falar aqui. Cara, eu acho que a gente tem que, antes de tudo, fazer uma anamnese, né, um questionário, tentar identificar possíveis limitações que esse aluno tem por conta de alguma lesão e planejar esse treinamento de maneira adequada, porque quando a gente olha o universo do treinamento funcional, a gente vai ver vários exercícios de formas diferentes de se executar, tanto com salto, movimentos balísticos, movimentos com mudança de plano de movimento, e isso tudo gera uma sobrecarga articular.
que a gente precisa quantificar o custo-benefício disso na hora de aplicar para o nosso aluno. Eu, sinceramente, lá no nosso centro de treinamento, a gente tem pessoas de vários perfis diferentes que a gente utiliza esse método, né, do treinamento funcional de maneiras diferentes, lógico, respeitando a individualidade biológica de cada pessoa. Agora, uma coisa, falando da outra parte da pergunta da população, que depois eu acho até válido a gente comentar, a gente pensa muito no treinamento funcional para o adulto, né? Para o adolescente, para o idoso, mas as crianças é uma população que hoje em dia elas têm muito a se beneficiar do treinamento funcional, muito por conta do que acontece no nosso sistema de ensino atualmente. Hoje você tem razão, você tocou no ponto fundamental. A educação física escolar é o carro-chefe, né? Infelizmente, hoje no Brasil, a gente não tem educação física escolar. Não tem, a gente não tem. A gente está tentando enxugar gelo hoje, né? Porque a gente está querendo fazer o adulto praticar exercício. Só que o adulto ele já tem hábito e crença enraizado. É mais difícil você mudar um hábito no adulto. Você tem que fazer a criança começar. E hoje o treinamento funcional é uma ferramenta fantástica porque ele trabalha com dinamismo. E é isso que a criança gosta. Trabalha com desafio, trabalha com coletividade. Só para vocês terem uma ideia, fazendo uma analogia, né? A modalidade hoje que mais gera matrícula na academia é a musculação. E, de novo, a musculação é excelente, pessoal. Assim, eu sou muito honesto, né, quando eu vou dar palestra. Não vem me falar que fazer treinamento funcional é hipertrofia igual a fazer musculação. Não, não, não. Você quer hipertrofia, você tem que ir para musculação. Não adianta, ok? Isso não quer dizer que seja mais importante do que o outro, né? Mas voltando lá, hoje você tem o treinamento funcional, a musculação, a modalidade que mais gera matrícula. Mas qual é a modalidade que mais mantém as pessoas na academia? É a ginástica. Por quê? Aulas em grupo, tem música e todo dia é um desafio diferente, é uma proposta diferente. Então, a ginástica, ela oferece uma experiência mais prazerosa do que a musculação. E o treinamento funcional, ele tem essa característica, ele pode ter essa característica. Aula em grupo, com música, com sessões com grande variabilidade em relação aí aos desafios. Então, isso é fundamental. E aí, voltando para a sua pergunta sobre quem pode participar ou não, eu pego as recomendações do Colégio Americano sobre exercício intermitente de alta intensidade. Quais são as limitações? Além das pessoas com limitações articulares, que nem o Cron citou, são pessoas que tiveram uma concussão recente, tomaram a paulada na cabeça recentemente. Então, essas pessoas talvez não seja indicado prescrever exercício intermitente de alta intensidade para elas. São pessoas que tiveram lesões musculoesqueléticas recentes, como uma lesão, uma entorse de tornozelo, por exemplo. São pessoas que tomam algum medicamento que atrapalha o equilíbrio, ou pessoas que têm alguma contraindicação médica de fazer exercícios de intensidade moderada, vigorosa e intermitentes. Então, grosso modo, seguindo o Colégio Americano, essas são as principais contraindicações. Fora isso, você pode trabalhar, desde que você adeque, claro, a complexidade dos exercícios e a carga de treino, às necessidades do aluno, com grande parte da população hoje em dia. O que a gente precisa começar a entender, né, pessoal, é que as pessoas, fazer exercício não é bom. Fazer exercício é bom. Não, não é. A gente precisa parar de pensar como professor, as pessoas não gostam de fazer exercício. Sabe qual que é a chance de uma pessoa desistir de um programa de exercício com sobrepeso e obesidade, desistir nos 4 primeiros meses que ela começou? A chance é de 88%. Isso quer dizer que depois de 4 meses que você fez a matrícula, a chance de você desistir é gigantesca. Por quê? Porque o exercício não é prazeroso. Então, o treinamento funcional, ele veio com uma proposta diferente para sair da academia, para trabalhar com dinamismo. Por isso, ele é uma estratégia de treinamento mais democrática. É isso. Legal. Você ia falar, Vinícius? Queria aproveitar. Muito interessante a discussão, concordo plenamente. A adesão é a base de todo o trabalho. Não adianta, se não tem adesão, você pode planejar o que for o treino mais mirabolante ou mais científico, você não vai ter resultado a longo prazo, tem que se preocupar com a adesão. E o treinamento funcional é uma alternativa excelente.
Eu queria aproveitar esse ponto para falar sobre idosos, porque quando a gente pensa, por exemplo, na sarcopenia, que é a perda de massa muscular devido ao processo de envelhecimento e principalmente redução de força, o que traz uma redução de independência, né? E tem uma revisão interessante do Cadore e colaboradores que mostra que o treino multimodal, multicomponente, foi a melhor estratégia para diminuir o risco de queda, que é uma grande preocupação aí quando a gente fala dos idosos. E o treinamento funcional, ele entra justamente nesse treino multimodal. E eu queria saber de vocês se ele tem essa característica, quais são as adaptações para esse público, sendo que a principal preocupação não é a estética, não é só pelo ganho de massa muscular, mas principalmente pela independência, aumento da potência muscular e redução do risco de quedas. Eu posso começar dessa vez, Kron? Sim, senhor. Primeiro, eu sou fã do Eduardo Cadore, eu acho ele fantástico. Além de ele ser surfista, todo mundo que surfa é gente boa, né, Kron? É lógico, é mais feliz. Então, veja, ele tem alguns trabalhos muito bacanas sobre idosos, né? Alguns trabalhos que eu acho que, além de ter um desenho metodológico muito elegante, eu adoro falar essa palavra, desenho metodológico, essa frase, desenho metodológico elegante, eu acho tão chique. Ele também contribuiu muito com o treinamento funcional para os idosos. Então, veja, quando a gente pensa no caso de idoso, o idoso, ele está que nem o Romário no fim da carreira, né? Ele só administra. Ele não vai mais para ataque, ele não sobe mais. Ele administra. Nesse caso, esquece estética, aumento de massa muscular, é muito difícil. Inclusive, alguns estudos que falam de idosos aí, que analisam a espessura muscular, e aí tem ganhos de 20%, 30%. Eu arrisco a dizer que isso é edema, é inchaço muscular. Isso necessariamente não é a hipertrofia, ele não ganhou massa, ele inflamou lá, porque ele não está acostumado a fazer. Mas do ponto de vista funcional, de melhora de força, é fundamental. Assim, é muito difícil, né, você convencer um idoso para uma sala de musculação. Primeiro, vamos ser muito honesto. A musculação é um ambiente hostil, dependendo da população que você trabalha. Para o idoso é um ambiente hostil a musculação. Então, você dá a possibilidade dele trabalhar num ambiente livre, no espaço livre, ou mesmo na casa dele, com exercícios alternativos, é fantástico. Então, no caso do idoso, o treinamento funcional, ele vai minimizar o risco de queda. E aí, Vinícius, me corrija se eu estiver errado, tá? Você que está mais por dentro aí. Tem um trabalho muito bacana, eu não sei se é do Cadore, me perdoa, que agora me fugiu. Eles pegam o treinamento com fita em suspensão e eles fazem um similar, uma analogia com a musculação. E eles viram que os benefícios de força e hipertrofia são basicamente os mesmos, não tem diferença. Eles submeteram os idosos aí durante acho que 12 semanas, 2 vezes na semana, eles faziam uma analogia, né, um análogo, o treinamento de suspensão com o treinamento de força. E eles viram que os resultados foram basicamente os mesmos, de força, espessura muscular e capacidade funcional. É do Cadore, né, esse trabalho, é um dos autores, é isso? Vou confirmar aqui, professor, mas eu vi esse trabalho, sim. É do Cleiton, Libardi, do isso. Libardi, Desculpa, né? Cleiton. É do Cleiton. Não fica bravo. Eu já li esse Cleiton. trabalho um monte de vezes. É do Cleiton. É bem legal esse trabalho. É muito legal. Isso. Do Ele TRX, colabora né? muito também, além do Cadore, com o treinamento funcional para idosos. Então, o Cleiton, o Libardi, ele faz muita coisa bacana com idoso e treinamento funcional. Muita coisa mesmo. Desculpa falar demais. Legal. Na verdade, aproveitando o gancho, né, a gente está falando de treinamento funcional, que vai ser um dos painéis que a gente Let it go. Let it go. Voltou? Aí. Não, aproveitando o que o Ale estava falando, né, junto com a pergunta do Vinícius sobre população idosa, grupos especiais, né, e tudo mais, a gente vai ter um painel lá de grupos especiais com o professor Ailton Figueira, o professor Mauro Ghiseline, né, que são referências na área, o professor Rafael Carvalho. Eles vão falar, o Rafael Carvalho vai ter uma certificação muito interessante de exercício físico aplicado para cardiopatas. Então, vai ser muito interessante. Aí eu queria agradecer a participação aqui, o professor Josinei Braga entrou, o
professor Charles Lopes está participando da live com a gente, professor Luiz Carlos Carnevale, né, que é uma das figuras aí que tá no processo também, nos apoiando e fazendo todo o processo de gestão. Então, bom, agradecer a participação. E aí, eu queria fazer uma pergunta que ficou aqui no processo, né? A gente tem um monte de mitos e vocês já tiraram vários, né? O treinamento funcional, por conta da sua diversidade de ações propostas pelo próprio treinamento, pelo modelo, ele surge com um monte de mitos, né? Olha, isso pode, isso não pode, isso substitui, isso não substitui. O professor, na verdade, o Cron já tirou que o treinamento de funcional não é somente para atletas. A gente vai conseguir atender a população geral e dar mais diversidade possível, né? A maior diversidade possível. E o Ale também falou aí, né? Que, olha, o treinamento funcional não necessariamente substitui a musculação, né? O treinamento de força convencional, que é uma característica. A gente teve um professor, né, na época da pós-graduação, que sempre falava assim, olha, cara, para substituir barra e anilha, a gente vai ter que ralar muito para conseguir substituir essas duas ferramentas. Não tem substituto. Mas eu queria... Não dá, né? Não dá. Acho que a gente vai chegar no fim da vida e não vai chegar. Mas eu queria fazer uma pergunta de provocação mesmo. Eu sei que às vezes a gente sempre tem dúvida, mas o treinamento funcional, né? Isso é um mito e que eu gostaria que vocês dissertassem, inicialmente perguntando para o Cron, né, que trabalha bastante com isso. O treinamento funcional ele sempre está baseado como exercícios instáveis, né, exercícios em desequilíbrio ou não? Eu consigo fazer um desenvolvimento, um processo de treinamento funcional aumentando a complexidade da atividade sem necessariamente mexer na instabilidade ou não? Cara, eu vou começar te fazendo uma pergunta. Se a gente for pensar em especificidade, vida diária, o chão balança ou não? Não. Só no México. No México, às vezes balança. Depende de onde você está, mas se você estiver, né, no Brasil, não. A gente não está no meio de nenhuma junção de placa tectônica aí, né? Então, basicamente, a gente vive sobre uma superfície estável. Isso não quer dizer que em cima de uma superfície estável, a gente não consiga trabalhar a instabilidade. Então, no meu dia a dia, eu acabo trabalhando muito mais o equilíbrio em uma superfície instável. Lógico, eu vou eliminar para sempre a instabilidade? Não, muito pelo contrário. Inclusive, em alguns momentos, eu acabo utilizando a instabilidade, pensando, de repente, num aumento do gasto calórico, ou enfim. Mas, normalmente, eu procuro gerar instabilidade em uma superfície estável, que é o que mais acontece no nosso dia a dia. Quando a gente está andando na rua, desequilibra, o chão é estável. Ok? Então, existem várias maneiras da gente fazer isso. E é engraçado, né? Porque no começo, quando a gente falava de treinamento funcional, parecia que o cara tinha que estar em cima de um bozu, pulando, fazendo bambolê, né? E dando mortal, e tinha que, em algum bola suíça, porque se era... Então, hoje em dia, os conceitos eles já foram ficar. Isso, tem a bola suíça, tem o bozu, só não tem o bambolê, mas o livro de 2011 lá tem tudo isso. E combinado ainda. Meus pêsames. Bom, basicamente, e você, é isso. Você quer ver como você trabalha o instável em cima do estável? Pede para o indivíduo ficar de pé, tirar uma perna do chão enquanto ele mantém o olho fechado. Pronto. Não dura 10 segundos na posição. Isso se o cara for bom, hein? Exatamente. Na verdade, eu fico pensando, todas as vezes que a gente fala sobre isso, né, especificamente com a população idosa, que é uma população que eu tenho bastante interesse e todo o processo de estudo está muito relacionado com a população idosa, especificamente, né? O risco de queda para essa população, especialmente depois da sexta década de vida, né? Quando ele entra no idoso, né, com a classificação de idoso,
depois da 7ª década, especificamente, se ele é um idoso frágil, o risco de queda dele aumenta progressivamente. Né? E todas as vezes que a gente pensa no treinamento funcional, é uma excelente estratégia. Todas as coisas que a gente lê, todos os artigos que a gente lê, e falando de treinamento funcional para idoso, né, a gente sempre tem um excelente reporte. Né? Olha, é vantajoso, mas você precisa tomar cautela, mas precisa aplicar, o idoso precisa experimentar isso dentro do ambiente seguro e desenvolver o equilíbrio e a busca da estabilidade para que ele se mantenha equilibrado no dia a dia dele. Então, entender isso eu acho que é fundamental. Né? Gente, só para fazer uma parte aqui, pensando no nosso evento lá, onde os meninos vão estar, e depois de 4 anos voltando para o evento, né? Esse ano a gente vai fazer um modelo diferente. A gente vai fazer dois processos. Né? O primeiro é o painel, onde todos aqui estarão. Né? O Vinícius vai estar no painel de emagrecimento, o Cron e o Ale vão estar lá no painel de treinamento funcional. O que é o painel? O painel vai juntar a palestra, né? Uma fala de 3 especialistas, 3 referências daquela área. Então, nós vamos ter aí o painel de emagrecimento, nós vamos ter o painel de prescrição de exercícios para grupos especiais, o painel de funcional, personal trainer, biomecânica e cinesiologia e o painel de musculação e treinamento de força, que vai contar justamente com a palestra lá do professor Brad Schoenfeld, que está vindo lá dos Estados Unidos para falar um pouquinho com a gente. Nesse painel, são palestras de 50 minutos, corridos, uma na sequência da outra, onde o participante, né, a pessoa que comprar e adquirir o ingresso, ela vai poder contar com a experiência e a fala de 3 pessoas, 3 especialistas da área, provocando ele, dando insights ali, estratégias de trabalho. E nós teremos as certificações que, ao invés de ser 3 pessoas falando durante 3 horas, vai ser uma pessoa falando por 3 horas de um determinado tema específico. E a pessoa vai sair dali com uma certificação. Então, nós vamos ter certificações para grupos especiais, nós vamos ter a certificação do professor Charles Lopes com a questão da periodização, nós vamos ter o professor Paulo Marchetti falando de musculação e treinamento de força, e nós vamos ter o professor Walter Krauser falando sobre treinamento de powerlifting. Né? Então, são dois modelos de produto, digamos assim, né? 2 oportunidades de aprendizado que não foram praticados nos outros eventos. Essa é uma novidade que a gente está trazendo agora para a 18ª edição do encontro. Então, conto com vocês lá, né? A gente vai ter, mas quem está nos assistindo e assiste depois aí vai poder experimentar isso. Gente, a gente está encaminhando agora para o final, né? Gostaria de agradecer a participação, a presença do Vinícius, meu parceiro aí como anfitrião dos nossos queridos a professora Alexandre e o professor Cron. Mas eu gostaria que vocês deixassem aí as palavras finais sobre o que vocês estão produzindo, as coisas que vocês estão fazendo, e a gente vai ficar por aqui. Manda lá, Ale, você para finalizar. Primeiro, o Eduardo, Porque... vá a merda, Eduardo. Esse cara não dá, né? Esse cara não dá. O pior Por que quê? ele tem razão, né? Agora eu não entendi. Tá no comentário, é isso? Ele falou que eu tô parecendo Cortella. Eu não Falou sei se que é por parece acabar um ou se é porque eu tô Cortella. gordo, mas eu não tô gordo, eu emagreci, pô. Eu não tô gordo, Roberta. Abraço, Eduardo. Eu emagreci. Bom, para finalizar, eu quero agradecer a presença, né? E assim, eu acho que o evento da Forte, o Encontro Internacional, é um evento que eu tenho muito carinho. Eu já participei de muitas edições, mas esse ano ele está fantástico, porque ele vai trazer as referências não só do Brasil, como também do exterior na prescrição de exercício. Então, assim, pessoal, não dá para perder, não dá para perder. Eu acho que vai ser um dos maiores eventos que a gente vai ter aí, dos últimos encontros que eu participei. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores. E aí eu queria fechar dizendo aqui, além de agradecer, né, ao Vinícius, ao Cron, a você, Solival, pelo tempo, e parabenizar todo mundo pelo trabalho que vem fazendo. Eu acho que quando a gente se preocupa em produzir conteúdo, em construir, ao invés de tentar destruir o que os outros fazem,
eu acho que não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E quem se preocupa em construir, ao invés de criticar e desconstruir o que os outros fazem, vai para frente, não tem jeito. E as pessoas, elas se falam, né? A gente sabe quem vem para colaborar e quem vem para tentar desestruturar as coisas. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. E eu queria só finalizar aqui com uma frase, que eu acho que é fundamental a gente levar isso para a vida, né? O Palmeiras não tem mundial. Essa eu concordo. Ainda bem que o Júlio não tá nessa, porque senão ele ia ficar muito bravo, gente. Legal, manda lá, Cron. Pessoal, eu queria agradecer, né? Agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade, pela presença de vocês nesse bate-papo. O professor Ale é um cara, além dele ser muito bom dando aula, ele é muito engraçado. Então fica mais divertido, né, de assistir o Ale. E se eu tivesse que dar um recado para a galera, é o seguinte: quando eu estava na graduação, cara, eu gostava muito desses congressos grandes, que era um momento que você tinha de observar um pouquinho de várias coisas diferentes, às vezes até coisas que você não atua ou não pensa em atuar, mas que nesses eventos te dá um gatilho como uma possibilidade. Então, cara, eu ia nos eventos assim, às vezes com meu pai, e eu assistia vários cursos de vários professores, até hoje. O Antônio Carlos Gomes, ele fala que não aguenta mais me ver nas palestras dele. E, cara, sempre que eu tenho oportunidade, eu paro, eu assisto, eu tenho certeza que eu vou fazer isso no evento. Então, é um momento que a gente tem de trocar informação, né? E, pô, a galera que vai estar nesse evento é sensacional. Então, são pessoas que contribuíram muito para a profissão e são super legais, de fácil comunicação, de fácil acesso. Então, obrigado, pessoal, obrigado pela oportunidade e concordo plenamente com o que o Ale falou no final. Vamos ajudar a melhorar cada vez mais o movimento, o exercício, a nossa profissão. E não ficar falando mal dos outros, que isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então, um grande abraço, pessoal. Valeu, Cron, obrigado. Manda lá, Vinícius, para a gente poder ir embora. Eu finalizo, valeu. Queria agradecer principalmente aos professores pela aula, aprendi bastante hoje e afirmo o que foi falado aqui, é uma oportunidade única. Eu estive do outro lado por muito tempo na graduação, estou muito feliz junto com o Léo de estar participando como palestrante e com certeza também serei aluno. Vocês não podem perder, está imperdível. Grande abraço para vocês. Legal, gente. Bom, obrigado a todos, obrigado Ale, obrigado Cron, obrigado Vinícius pela participação, pela paciência. Cara, passou muito rápido, bicho. A gente ficou 1 hora, estamos a 1h12 aqui para encerrar, mas reafirmo aqui o convite a todos para participarem da 18ª edição do Encontro Internacional Forte. Está sensacional, com um corpo docente ímpar. A gente vai ter várias lives até lá, a gente vai conversar bastante sobre isso, mas vai ser uma oportunidade de estar presencial, né? A gente brinca que hoje a rede social aproxima muito, né? Nossa, para a gente ver o Alexandre, a gente vê o professor Dilmar, a gente poder ver uma palestra do professor Júlio. Cara, você tinha que aguardar um evento e comprava, fazia com antecedência. Agora, na rede social facilita muito. Mas a presencialidade ela ainda não foi substituída. Estar presente não é uma opção ainda, né? Então, conto com a participação de vocês, estaremos lá fazendo um excelente evento. Então, se você tem dúvidas, clica lá no link da bio, aqui do Instituto, lá do perfil do encontro, tem várias coisas legais, tem bastante opções lá para vocês, aproveitem, tá para acabar o último o lote promocional, ele já está encerrando aí, então aproveitem essa oportunidade, tá bom, gente? No demais, um prazerzaço, muito obrigado, gratidão eterna para vocês e até a próxima, valeu! Obrigado, pessoal. Tchau.